coisa, estar fazendo alguma coisa a todo tempo, que não precisa estar produzindo, respondendo, criando, explicando. Existe um luxo muito simples, mas ao mesmo tempo muito raro hoje em dia, que é o luxo de ficar no tédio. Porque ficar no tédio não é estar perdida, não é preguiça e muito menos falta de propósito, mas sim estar presente o suficiente para não precisar preencher cada segundo com estímulo. E hoje, enquanto eu organizo as plantinhas que eu encontrei na rua e cuido da terra, preparo minhas ervas, eu quero te convidar a ficar aqui um pouquinho comigo, num tempo mais lento, sem pressa, sem expectativa e sem urgência. Nesses últimos dias eu tenho pensado muito sobre o tédio e eu acredito que a gente meio que aprendeu a ter medo do tédio, que no primeiro sinal de vazio a mão já vai ali, né, direto pro celular, para um vídeo, uma mensagem, como se o silêncio ele fosse algo quase perigoso. E nesses últimos dias eu tenho percebido que o tédio, na verdade, ele é um espaço, que é quando a mente ela para de correr atrás de estímulos e começa a escutar. Eu sou uma pessoa muito criativa, eu gosto muito de criar e sempre estar pensando em novas ideias. E, claro, eu busco muitas referências na internet, em vídeos, mas eu tenho reparado que nesses momentos de tédio que eu estou me dando, começam a surgir ideias de uma forma muito mais sutil. Às vezes eu passo horas quebrando cabeça pensando em um vídeo, em alguma coisa legal para postar, e em 5 minutos que eu simplesmente paro e não faço nada, a minha mente começa a brotar de ideias. Isso está sendo muito legal, muito divertido. E também é no tédio que algumas emoções guardadas, né, elas encontram espaços para aparecer. E isso é muito interessante também. Eles têm sido bem valiosos para mim, justamente para conseguir ter uma noção maior das minhas emoções, para o meu corpo conseguir respirar sem ser interrompido. E quando eu fico aqui mexendo nas minhas plantinhas, mexendo na terra, organizando as folhas, não parece que eu tô fazendo nada, sabe? E internamente muita coisa vai se acomodando nesse momento. Então o tédio, ele não é vazio, ele é fértil. Quando eu tô aqui mexendo nessas folhas, eu começo a pensar em tanta coisa, ter tanta ideia, refletindo sobre algumas situações, sobre alguns pensamentos. E parece muito bobo, né? Mas hoje em dia a gente passa tanto tempo olhando para as telas que começa a viver mais no reflexo do que no que é realmente real. Então, descansar da tela não é desaparecer. A gente tem essa ideia de que esse descanso de tela você precisa desativar todas as suas redes sociais, ficar longe da internet. Mas não é sobre isso, não é sobre se isolar, né? Não é abandonar esse mundo digital, mas sim só voltar por alguns minutos pro corpo. Deixar os olhos descansarem desse excesso de luz, permitir que os pensamentos desacelerem e lembrar que o tempo não precisa ser todo ocupado. E eu tenho tomado esse tempo como algo sagrado na minha rotina, porque quando eu desligo a tela, eu consigo perceber o cheiro das plantas, o barulho da água, o barulho dos passarinhos, e eu vejo o resultado disso na minha saúde mental.
porque a saúde mental também fala sobre essas pausas necessárias no nosso dia a dia. Da mesma forma que a terra, ela precisa descansar entre um plantio e outro, porque nem tudo nasce desse trabalho excessivo. E muitas das vezes as flores, elas vão florescer justamente nesse intervalo. Algo que eu tenho reparado muito é que a natureza nunca tá com pressa. E mesmo assim, tudo acontece. Mas o ser humano tá sempre correndo. E a planta, ela não se culpa por descansar, ela não se compara, ela não acelera o próprio crescimento. Ela entende o ritmo. Então, quando eu cuido das minhas plantas, das minhas ervas, preparo minhas tinturas, eu observo cada folha e eu venho aprendendo a respeitar também os meus próprios ciclos e entender que tem dias de expansão, tem dias de recolhimento e tem dias que a única coisa necessária é estar ali, sem explicar, sem registrar, sem mostrar, só vivendo. E o tédio é esse lugar onde a alma, ela estica as pernas depois de tanto tempo correndo. Então talvez você não precise de mais motivação, você não precise de mais informação, mais inspiração, nem de mais conteúdo. Talvez o que esteja faltando seja espaço. Espaço para não saber, espaço para não fazer, espaço para apenas sentir o tempo passando. Então hoje eu te convido a se dar esse luxo, nem que seja por alguns minutinhos no seu dia, mas coloca o celular de lado, olha para a janela, faz um café sem pressa, fica ali no tédio, olhando para as paredes até você se dar conta de, putz, eu tô entediada. E claro, você pode buscar um hobby, algo para fazer longe das telas, né? Mas eu te convido a literalmente não fazer nada. Ficar olhando pela janela, ficar apenas ali, sem estar fazendo nenhuma ação em específico, apenas observando, se sentindo, porque é nesse tédio que a gente se encontra, sem nenhuma distração. Às vezes é exatamente isso que cura, é isso que o nosso corpo está pedindo, uma pausa de tanto estímulos. Então é isso, nem todo dia precisa ser um grande aprendizado, nem todo momento precisa necessariamente virar um conteúdo. E às vezes o mais importante é só se permitir ficar no tédio, no silêncio. Que esse vídeo seja um lembrete. Você não precisa estar fazendo para estar vivendo. E se você ficou até aqui comigo, obrigada pela companhia e que depois desse vídeo você consiga dar um pouco mais de espaço para respirar. Então até mais e a gente se encontra de novo com mais calma.